Imagine viver em um mundo onde o mal domina. A violência é parte do cotidiano e a corrupção se espalha como uma praga, infectando tudo e todos. Esse foi o cenário aterrador que precedeu o maior evento de destruição em massa já registrado: o dilúvio. Muitos acreditam que estamos vivendo tempos semelhantes aos de Noé, e a pergunta que fica no ar é: estamos preparados para o que vem a seguir? Vamos mergulhar nos detalhes surpreendentes de como era a Terra antes do dilúvio e o que isso pode nos ensinar sobre nossa realidade atual e espiritual. A narrativa bíblica em Gênesis descreve um cenário sombrio sobre a condição da Terra antes do dilúvio. A humanidade, que havia sido criada à imagem de Deus, Gênesis 1:27, caiu em um estado de decadência moral. Os homens se multiplicaram sobre a terra, mas com isso aumentaram também a corrupção e a maldade. O texto de Gênesis 6:5 relata que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este versículo dá um indício claro do profundo estado de depravação em que a humanidade se encontrava, sem qualquer reverência a Deus ou respeito ao próximo. A violência passou a dominar o cenário social, uma característica marcante dessa era de desordem. Gênesis 6:11 menciona que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A corrupção e a injustiça não eram apenas individuais, mas coletivas. Afetavam todas as camadas da sociedade, desde as famílias até as nações emergentes. A harmonia que Deus havia estabelecido na criação foi substituída por caos, egoísmo e desrespeito às leis divinas. Além da violência, a idolatria e a perversão moral tomaram conta do coração dos homens. A terra, que havia sido criada para refletir a glória de Deus, tornou-se um reflexo de sua própria corrupção. Os homens se entregaram a práticas contrárias à vontade divina, construindo suas próprias regras e ignorando os preceitos estabelecidos por Deus no Éden. Esse cenário de caos e rebelião moral estabeleceu o palco para o julgamento divino, que viria de forma drástica e definitiva através do dilúvio. À medida que a humanidade se distanciava de Deus, a iniquidade tornou-se uma marca registrada daquele período. Não era apenas uma questão de atos isolados de maldade, mas uma corrupção coletiva, profunda e sistemática. Gênesis 6:12 nos revela que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse corromper o caminho sugere que as ações humanas estavam tão distantes da verdade divina que a moralidade básica foi distorcida. A justiça já não prevalecia, sendo ofuscada por práticas perversas e uma cultura de desonestidade generalizada. Entre os homens, o relacionamento era marcado pela ganância, opressão e desprezo ao próximo. O amor ao dinheiro e ao poder ultrapassou o cuidado pelo bem comum, e aqueles que deveriam liderar e proteger optavam por explorar. Esse comportamento promoveu uma sociedade de desigualdades e abusos, onde os fracos sofriam nas mãos dos poderosos. A iniquidade, nesse sentido, era um reflexo não só de atos externos, mas de um coração endurecido e distante da justiça divina. O desprezo pelas leis de Deus, que deveriam guiar as interações humanas, levou a uma situação de caos espiritual e moral. A idolatria, a adoração de falsos deuses e ídolos, havia tomado o lugar da adoração ao único Deus verdadeiro. Os seres humanos se entregaram a práticas imorais, sem qualquer temor das consequências. Um momento em que a verdade foi distorcida a tal ponto que já não se distinguia o certo do errado, e os homens agiam segundo seus próprios desejos carnais, sem pensar em sua responsabilidade espiritual. Diante da corrupção e iniquidade que tomavam conta da terra,
Deus decidiu agir de maneira definitiva. Ele observou a maldade que se multiplicava incessantemente e, em sua justiça, anunciou um juízo severo. Gênesis 6:3 relata que Deus disse: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne." Esse versículo marca o limite da paciência divina, que até então havia suportado as iniquidades da humanidade, dando tempo para o arrependimento, mas sem resposta positiva dos homens. O dilúvio foi a medida escolhida por Deus para purificar a terra. Ele estabeleceu que destruiria tudo o que tinha fôlego de vida, exceto Noé e sua família, que haviam achado graça diante de seus olhos. Gênesis 6:8. A escolha de Noé foi um reflexo de sua justiça e obediência a Deus em um mundo totalmente corrompido. O relato bíblico nos diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Por causa disso, Deus o instruiu a construir uma arca para salvar sua família e os animais da destruição iminente. Deus não trouxe o dilúvio sem antes dar um aviso claro à humanidade, provando sua paciência e justiça. A construção da arca, que durou cerca de 120 anos, serviu de testemunho do juízo vindouro. Durante todo esse tempo, Noé, como pregoeiro da justiça, 2 Pedro 2:5, advertiu a todos sobre o que estava por vir. No entanto, a humanidade ignorou os sinais e o chamado ao arrependimento, permanecendo em seus caminhos corruptos até o momento em que as portas da arca se fecharam e a ira de Deus se fez presente através das águas. A narrativa bíblica dos dias que antecederam o dilúvio tem uma aplicação surpreendente para os tempos modernos. Assim como nos dias de Noé, a humanidade atual também vive em um estado de crescente corrupção e afastamento de Deus. Em Mateus 24:37-39, Jesus adverte que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Essa comparação revela que, na história humana, os padrões de iniquidade tendem a se repetir, com a maldade se multiplicando e as pessoas se tornando cada vez mais insensíveis à voz divina. Nos tempos atuais, vemos sinais claros dessa corrupção. A violência continua a crescer, com guerras, crimes e injustiças dominando os noticiários. As pessoas, em sua maioria, parecem mais focadas em acumular bens materiais e em satisfazer seus próprios desejos, ignorando a necessidade de um relacionamento espiritual verdadeiro com Deus. A busca incessante pelo poder e pela fama se reflete em comportamentos que deixam de lado a ética, alimentando um ciclo de opressão e desigualdade que lembra muito a sociedade pré-diluviana. Além disso, assim como nos dias de Noé, a paciência de Deus com a humanidade continua, mas seu juízo também se aproxima. A mensagem da Bíblia nos lembra de que estamos em uma batalha espiritual constante, e é necessário permanecer vigilante. A corrupção do coração humano e a rejeição dos valores espirituais refletem a mesma decadência dos tempos antigos. E assim como foi no dilúvio, haverá um momento em que a justiça divina se manifestará de maneira definitiva. Assim como Noé teve que resistir à corrupção e manter-se fiel a Deus em meio a uma geração perversa, hoje também somos chamados a resistir às tentações do mundo. Efésios 6:12 nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso implica que nossa luta é espiritual e a vitória depende de nossa conexão com Deus. Resista nessa guerra através da leitura e meditação na palavra de Deus e também se cercando de pessoas com a mesma forma de pensar. Assim como Noé foi instruído por Deus para se preparar, nós também podemos nos equipar espiritualmente para enfrentar as dificuldades do mundo. Em vez de nos conformarmos com os padrões deste mundo,
Romanos 12:2, devemos buscar uma renovação constante de nossa mente, alicerçando nossas decisões e atitudes nos princípios divinos. Pense em sua própria jornada espiritual. Como você pode fortalecer sua fé e se preparar para os desafios que vêm pela frente? Continue aprendendo e crescendo em conhecimento sobre a Bíblia e como aplicá-la na vida diária. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Assim, você estará sempre atualizado com novos conteúdos que podem impactar sua vida de maneira poderosa.